Quando o assunto é concordância, você se considera bom ou ruim? Provavelmente, se você está estudando para fazer um concurso, concordância é um tema que já apareceu aí. Afinal, ela cai na prova de língua portuguesa sempre, mas não só lá, como também na redação. Para a gente tirar uma boa nota na redação, a gente precisa de uma boa concordância. Acontece que mesmo que a gente tenha ouvido falar sobre isso, estudado sobre isso na escola por anos, a gente ainda comete erros de concordância. E esses erros podem colocar tudo a perder. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora da Luma e Ponto, sou especialista em redação, tenho um projeto de redação para o Enem e agora, a pedidos de vocês, comecei esse projeto aqui de redação para concursos. Então, se você vai fazer qualquer prova de concurso, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe um like aqui embaixo desse vídeo. Eu vou falar aqui sobre alguns casos de concordância que geram erros para que isso não aconteça com você. E o primeiro é a concordância quando a gente vai dizer a maioria de. Geralmente a gente usa isso na redação, é muito comum a gente usar essa expressão, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros. Por quê? Porque a gente está argumentando sobre uma situação que acontece no Brasil. A maioria das pessoas tem acesso à internet, por exemplo, se o tema for algo relacionado ao acesso à internet. E aí, nesses casos, a gente fica com dúvida, como é que eu faço a concordância? É a maioria das pessoas fazem ou a maioria das pessoas faz? Como é que fica? Quando essas expressões aparecem sozinhas, sem estarem acompanhadas de termos no plural, a concordância fica no singular, obviamente. Por exemplo, a maioria decidiu o que deveria ser feito. Certo? Agora, quando essas expressões vêm com termos no plural é que as dúvidas surgem. E nesse caso, você tem duas opções. Você pode concordar com a maioria de, que é o que a gente chama de expressão partitiva, ou você pode concordar com o termo no plural. Então, nesse caso, a maioria das pessoas decidiram ou a maioria das pessoas decidiu, os dois estão corretos. Veja esse exemplo de uma redação da minha plataforma. Grande parte das mulheres em situações de extrema pobreza não serem bem remuneradas, então nesse caso está correto, mas poderia colocar não ser bem remunerada, concordando com a maioria de, também estaria correto. Segunda dica, quando tem o verbo ter. A gente tem que pensar que quando a gente tem o verbo ter, a concordância dele não acontece como em outros verbos terminados em er. Já vou te explicar. Vamos pensar no verbo poder. Quando a gente conjuga ele em terceira pessoa do plural, fica podem, certo? Eles podem. Elas podem. Mas quando a gente está conjugando o verbo ter, a gente não fala elas terem, eles terem. É eles têm. E nesse caso a gente tem um acento circunflexo. O acento é a única coisa que diferencia o plural do singular. Então, eles têm, ele tem. A diferença é que com eles vem o acento. Olha esse exemplo aqui. Que todos os cidadãos têm direito à renda. Esse aqui é um trecho de uma redação na minha plataforma também. Cidadãos é plural. O tem é plural, o que significa que precisa do acento circunflexo. Esse acento dificilmente é usado no nosso dia a dia. Quando a gente vai mandar uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim, dificilmente a gente usa. Por isso tem que tomar mais cuidado. Porque esses casos que não são comuns no nosso dia a dia, ou que não tem uma representação da fala, né? Porque se eu falo tem no singular ou no plural, eu falo da mesma maneira, a gente pode acabar não percebendo e cometendo esse erro e perdendo nota por bobeira. E o mesmo acontece com outros verbos, que são derivados de ter, como manter, e também com o verbo vir. Então a gente escreve eles vêm com acento circunflexo e não eles vêm sem acento circunflexo, por mais que na fala seja igual. Vamos falar agora sobre o terceiro caso de concordância que eu quero comentar com você, que é o sujeito ligado pela preposição com ou por outras que indiquem companhia. Então, por exemplo, o Ministério da Cidadania, em conjunto com ONGs de apoio, deve aplicar um projeto, etc e tal. Nesse caso, o verbo tem que ficar no singular. Muitos alunos meus cometem esse erro de colocar, por exemplo, assim, o Ministério da Cidadania, em conjunto com ONGs, devem aplicar. Nesse caso, o em conjunto com não é sujeito. O sujeito é apenas o Ministério da Cidadania. Você podia reformular essa frase assim: o Ministério da Cidadania e ONGs de apoio devem. Aí tudo bem, o e vai juntar, vai ficar um sujeito composto e aí tá tudo certo. Mas se a gente usa com, esse com não entra como sujeito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do cotidiano. Minha irmã se chama Paula. A Luma e a Paula vão ao aniversário, correto? A Luma com a Paula vão
Não, a Luma com a Paula vai, entendeu? Quando tem o com, esse segundo elemento não entra como sujeito. E, gente, isso acontece muito na conclusão da redação, muito mesmo. Agora vamos falar sobre outro erro que acontece muito, que é o sujeito posposto. Calma, vou explicar esse palavrão. Numa oração, numa frase, o lugar mais comum do sujeito vir na língua portuguesa é antes do verbo, certo? Então, por exemplo, a gente usaria assim: uma intervenção se faz necessária. Uma intervenção é o sujeito, veio primeiro. Ok, ok. Quando a gente inverte, ou seja, em vez do sujeito estar anteposto, estar antes do verbo, a gente coloca ele depois, a gente pode se confundir e errar a concordância. Por exemplo, faz-se necessário uma intervenção. Necessário não. Necessária era o correto aqui. Isso aqui também acontece muito erro na redação. E esse exemplo que eu peguei, inclusive, é de uma redação da minha plataforma. O sujeito, nesse caso, é uma intervenção. Mesmo que esteja no final do período, continua sendo sujeito. E se uma intervenção é no feminino, o necessário, que é um adjetivo que está se referindo a isso, também tem que estar no feminino. E o último caso que eu quero trazer aqui é o verbo existir. O verbo haver, quando ele tem sentido de existir, ele é impessoal. Talvez você já tenha ouvido falar isso na escola, mas não com uma aplicação para a redação. O que significa que ele sempre tem que ser usado na terceira pessoa do singular. Por exemplo, se eu falo haviam muitas pessoas no parque, está gramaticalmente incorreto. Mas se eu falo havia muitas pessoas no parque, está correto. Ok, Luma, como que eu vou usar isso na redação? Muita gente confunde isso com o verbo existir. Por exemplo, veja esse exemplo aqui de uma redação na minha plataforma. Ainda existe pessoas passando fome. Se fosse o verbo haver, seria ainda há pessoas no singular. Mas o verbo existir, ele precisa concordar normal. Então, memoriza que só é impessoal o verbo haver. Quando é existir, mesmo que os dois tenham o mesmo significado, não é impessoal. Então, eu teria que colocar existem pessoas passando fome. Nesse vídeo eu apresentei de forma muito resumida 5 casos de concordância, mas a redação não se resume a esses 5 casos, nem só concordância, nem só gramática. Existem uma série de coisas que eu preciso atender para tirar uma nota de pelo menos 70%, 80% na minha redação do concurso e conseguir ficar bem classificada. Por isso eu quero te fazer um convite agora para entrar no Método LP e ter essas correções, apontando todos os problemas de gramática ou não que tua redação tem, e também as aulas, o meu curso passo a passo da redação para o seu concurso. Eu vou deixar o link aqui embaixo e a gente se vê lá.